Boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. E na semana do Natal vamos debater a importância do trabalho voluntário. Para discutir o assunto está aqui Silvia Nakashi, coordenadora do Centro de Voluntariado da cidade de São Paulo. Boa noite, dona Silvia. Obrigada pela presença. Boa noite, obrigada. Também conosco Gilda Ribeiro, voluntária há 20 anos no GRAAC, o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. Boa noite, dona Gilda. Obrigada também pela presença. Boa noite, obrigada pelo convite. Claro que é isso. E para começar a nossa discussão, queria perguntar para a senhora, dona Silvia, o que caracteriza um voluntário? Existe um perfil específico? Quem é que pode se voluntariar? Bem, todo mundo pode ser voluntário. Agora, no Brasil, a gente diz que voluntário é a pessoa que, de maneira espontânea, né, doa tempo, trabalho e talento. E a questão também que vem muito ligada a uma legislação que existe do trabalho voluntário no Brasil é que ele não existe remuneração, né? E aí a gente alinha o conceito à questão da legislação. Quer dizer, porque existem lugares onde o voluntariado recebe por isso. Cada país tem no mundo, alguns países têm algumas características diferentes. Então, a gente alinha muito o conceito aqui no Brasil com a questão da legislação. Mas todas as pessoas podem ser voluntárias. Basta querer, e daí tem que sair da vontade para a ação, né? Ter essa atitude de sair desse desejo de fazer alguma coisa e realmente pôr a mão na massa. E a prática. Dona Gilda, como é que a senhora começou a ser voluntária? Por que surgiu essa vontade? Em primeiro lugar, eu sou de família grande, sempre com muitas crianças, muitos sobrinhos, 38 sobrinhos. Minha vida inteira foi lidar com crianças. Então, eu procurei uma instituição que pudesse me satisfazer com relação a esse lado mãe, né? Esse lado mãe. E procurei o GRAAC, me inscrevi e estou lá desde o comecinho, com muito prazer. Há 20 anos já? São 19. 19, quase 19. 20. O GRAAC tem 21 anos de existência, eu estou lá 19. Perfeito, então vamos conhecer a história de pessoas que, assim como a dona Gilda, abrem mão de momentos de descanso e até de lazer para tornar a vida de um desconhecido um pouco melhor. Quem vê o sorriso no rosto de Lucas nem imagina que ele está doente. Um dragão! Será que você tá certo, Lucas? Uma vez por semana, Vanessa passa as manhãs assim, contando histórias para crianças internadas neste hospital infantil de São Paulo. A gente tem experiências muito interessantes da criança estar berrando porque tem que tirar sangue ou procurando uma veia de acesso para a medicação e o contador de histórias entra e a criança que estava olhando aqui berrando começa a olhar para o livro e deixa o bracinho ali e vai olhar para o livro porque a história está ali e o contador de histórias traz aquele encantamento. Foi exatamente o que aconteceu com o Lucas, que está aqui há 4 dias. Que lindo! Estava assim, cansado, chorando, não queria assistir nada, não queria brincar de nada e tal. Ele tá super animado, ele adorou a história, né? E a mamãe aranha de novo vai subindo. Aline, estudante de enfermagem, também dedica 4 horas por semana ao voluntariado. Muitas vezes eu chego cansada, tive um dia cheio, mas quando eu entro e começo a ter o contato com as crianças, eu saio daqui rindo, renovada. É uma terapia para ambos, eu acredito. Vanessa se sente do mesmo jeito. O momento de vir contar histórias no hospital, o meu momento do meu voluntariado, é um dos momentos mais gratificantes da minha vida. Segundo o levantamento do Ibope de 2011, 25% da população brasileira fez ou faz algum tipo de trabalho voluntário. No Canadá, esse percentual chega a 50%. O que mais impede de ser voluntário é o tempo, né? Que a maioria das pessoas estuda, trabalha e na hora livre que tem, elas escolhem descansar, tirar um tempo para si. Desde 2001, Ano Internacional do Voluntariado da ONU, muita coisa mudou por aqui. Os dados mostram que o número de pessoas dedicadas a atividades não remuneradas passou de 22 milhões para 42 milhões. Os empresários também estão mais conscientes. Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 59% das empresas privadas do país realizam algum tipo de atividade social. É voluntariado em tudo, absolutamente tudo. Então, área é o que não falta. Então, isso é importante, você sair do seu meio de conforto e fazer bem para todos mesmo.
Dona Helena resolveu se dedicar aos idosos em tempo integral. Há 15 anos, a dona de casa fundou um abrigo para mulheres abandonadas pelas famílias. Tem dia que elas às vezes ficam tristes por causa de família, assim. Então eu falo para elas, a família é a gente aqui, eu sou a família de vocês. 6 voluntárias ajudam nas atividades domésticas e de recreação. Elas se apegam muito a gente, né? E o que a gente tem que fazer é dar muito carinho. E falta de tempo não é desculpa para quem realmente quer ajudar. Alexandre fez da doação de sangue sua forma de voluntariado. Algumas pessoas necessitam de sangue por acidentes automobilísticos. Eu acabo fornecendo parte do meu corpo para que uma pessoa consiga manter a vida. É um voluntariado extremamente importante porque sangue não é um produto que eu consigo comprar numa farmácia, não é algo que eu consigo obter, a não ser que alguém voluntariamente venha doar. Não tem desculpa. Você está passando, dá para parar meia hora do seu dia, você não vai perder tempo. Pois é, a gente viu aí então que tem muitas formas de se voluntariar, de ajudar as pessoas de alguma maneira, né? Em que áreas que existem organizações de voluntariado aqui no Brasil? Então, acho que hoje em dia em todas as áreas, né? A gente viu um pouco de assistência, viu a saúde, existe voluntariado na educação, nas questões do meio ambiente, na defesa de direitos, no esporte, na cultura, no lazer, em todas as áreas existe trabalho voluntário. E um aspecto interessante que apareceu é que também o ambiente corporativo, né, as empresas também estão levando esse assunto, né, estão discutindo esse assunto e facilitando, incentivando que seus funcionários também façam trabalho voluntário. Né? Porque existem vantagens, a gente vai discutir sobre isso daqui um pouquinho, existem vantagens para o funcionário que desenvolve o trabalho voluntário, ele passa a ter capacidades que são muito bem avaliadas pelas empresas. Né? Na verdade, voluntariado é ganha-ganha para todo mundo. Né? Eu desenvolvo talentos, eu me percebo podendo contribuir para o mundo que eu quero melhor, mais justo, mais solidário, com mais inclusão. Eu faço parte dessas mudanças que eu quero para hoje, para agora e para gerações que vêm aí. Desenvolve capacidade de cooperação, de liderança, criatividade, né? E ganha quem recebe diretamente e com isso, obviamente, a sociedade, a comunidade, o país, a cidade, todo mundo está ganhando. Então, é um movimento em que todo mundo ganha, né? Isso também foi apontado na pesquisa. A mesma pesquisa do IBOP que apontou, né? Se a gente traçar esses 25%, trouxer isso para pessoas com mais de 16 anos na população do Brasil, a gente chega em 35 milhões de brasileiros. E a pesquisa apontou que desses 35 milhões, 87% estão completamente satisfeitos e motivados com o seu trabalho voluntário. Então, esse grau de satisfação, esse bem-estar é geral, né, de quem faz o voluntariado. Dona Gilda, para a senhora, o que mudou? O que trouxe esse trabalho voluntário de diferente? Eu costumo dizer que o GRAAC hoje é a minha vida, né? Porque eu faço quase que período integral durante a semana inteira. Então, eu não me veria fora de um trabalho voluntário hoje. É uma coisa muito envolvente. Por outro lado, assim, não abandonei ninguém da família, filhos crescidos, marido que sai de manhã para trabalhar e só volta à noite. Então, eu tinha essa disponibilidade, eu tenho essa disponibilidade. A senhora, desculpe encurtar, mas o que a senhora estaria fazendo se a senhora não estivesse, por exemplo, trabalhando como voluntária? Não sei realmente, porque filhos crescidos, eu sempre trabalhei fora, estudei, fiz faculdade, mas chegou a hora que eu digo, bom, agora está na hora de me doar um pouco, já fiz tudo o que podia fazer pelos filhos. Tudo não, a gente sempre tem o que fazer pelos filhos, né? Mas criados cada um no seu caminho, né? Então agora eu posso me dedicar totalmente ao trabalho voluntário, é muito gratificante. A senhora, o que a senhora sente que mudou? A senhora é uma pessoa hoje mais expansiva, a senhora é mais emotiva. Na sua vida pessoal, que tipo de acréscimo isso trouxe? Eu acho que eu já te falei, pelo fato de eu ter sempre lidado com crianças, que minha família é muito grande. Então, o meu métier sempre foi lidar com crianças. É lógico que com o trabalho a gente evolui, aprende, né? Sofrimento, tristeza, alegrias. É assim, principalmente o lidar com criança com câncer, que você vê a criança entrando
quase morrendo ali, sofrendo muito, daria a pouco. Cabelinho caiu, depois nasceu, ela está bem. No meu caso, como eu já estou há bastante tempo lá, eu vi e participei da vida de meninas que entraram lá, adolescentes, foram curadas, hoje são casadas com filhos. Então, isso evolui muito a pessoa, né, como ser humano, saber que você dá um pouquinho do que você tem e faz uma diferença muito grande dentro do hospital. E eu imagino até que a senhora passe a dar até mais valor para aquelas coisas do dia a dia, porque a senhora passa a conviver com problemas muito mais graves do que aqueles que a gente tem em casa. Exatamente, né? O dia a dia dos filhos é uma coisa, o dia a dia do hospital é outro. No hospital, e lá a gente costuma dizer, a criança, ela não fica chorando o tempo inteiro, porque ela tem um hospital feito para ela, para a criança. A gente sabe como lidar com a criança, tem os espaços para ela, né? Então, isso é muito bom, e você saber também que você está trabalhando pela cura. E a gente hoje consegue uma cura em torno de 70%. Mas existe também uma parte de pessoas que são atendidas que não vão conseguir ser curadas. Isso imagino que traga também um sofrimento muito grande. Existe um custo pessoal, do ponto de vista sentimental, também grande, não? Isso, porque principalmente o voluntário se apega muito à criança, porque a gente está ali para isso, para dar atenção, para brincar, né? Para dar carinho, apoio às mães, no caso, como lá é um hospital de criança, tem sempre uma mãe do lado. Então, é dolorido nessa hora, mas, graças a Deus, é 30% só. 70% saem completamente curados, têm uma vida normal, fazem faculdade, se casam, têm filhos, isso é muito bom. Que legal. E como é que funciona isso? A gente estava falando que qualquer pessoa pode ser voluntária, mas existem aquelas, por exemplo, que acabam abandonando o trabalho porque não aguentam conviver com esse sofrimento. Existe uma desistência muito grande, dona Silvia? Então, na verdade, até é um pouco o papel do Centro de Voluntariado de São Paulo e de outros centros que tem no Brasil. Quando a gente escolhe fazer um trabalho voluntário, é importante a gente fazer uma reflexão interna, né? Tem muitas coisas para pensar, né? A gente tem que pensar quais são os valores que são coincidentes com aquela causa que eu escolhi, o que me move, né? Uma pergunta que você fez, né? O que te move para o voluntariado? O que te leva para o voluntariado? Com que público você sente afinidade de trabalhar? Qual a quantidade real de tempo que você tem disponível? Porque não pode abandonar no meio, não né? Pode. Porque existe esse apego que a dona Gilda mencionou. Tem muitas coisas para pensar, né? Qual a tarefa que você se vê, a atividade que você se vê feliz fazendo, voluntariado, mesmo no ambiente onde há dor e sofrimento, ele tem que dar essa satisfação pessoal muito grande, esse bem-estar, essa alegria muito grande. Eu tenho que pensar qual dos meus talentos, a gente é tão rico em talentos que eu quero contribuir, o local, a ambiência. Hoje em São Paulo, com as distâncias tão grandes, né, o deslocamento é um deslocamento que eu dou conta, né, porque eu estou assumindo São Paulo e um outras cidades também do país que são enormes, grandes, né? Então o deslocamento também tem que ser uma coisa que eu dê conta de cumprir. Então assim, não é acordei, quero ser voluntário, não. Vamos pensar, vamos escolher, visitar, sentir que se naquele ambiente eu me sinto bem, me sinto confortável. E aí vai fazendo essa busca. Acho que o primeiro passo para o voluntariado é exatamente esse momento de reflexão e a visita mesmo a esses espaços para fazer a escolha. É uma escolha, né? E uma decisão responsável, né? Com certeza. Porque envolve muita gente. Com certeza. Né? O coração tem que disparar, o olho tem que brilhar, mas não é por isso que não tem comprometimento, que não tem responsabilidade, com direitos, com trabalho, deveres. Né? Como o próprio nome diz, é um trabalho voluntário, mas é um trabalho. Dona Gilda, nesses quase 20 anos, a senhora viu muita gente desistir por não aguentar esse lado difícil do voluntariado? Como é que funciona? Vi. Hoje em dia, todo mundo quer ser voluntário, graças a Deus, está na moda ser voluntário, né, Silvia? Então, as pessoas chegam dentro do hospital com outra ideia, elas não sabem o que vai ter pela frente, né, esse sofrimento da criança. Tem que encarar. Tem que encarar. Então, a gente realmente tem, e lá na minha instituição, lá no GRAC, a gente costuma fazer um período de treinamento de 3 meses, para ver se a pessoa realmente escolheu o lugar certo, o setor, que são vários setores que ela pode trabalhar,
Às vezes ela fala, ai não, eu não, na internação não está dando certo, na internação estou vendo as crianças entubadas, então eu quero ir para outro setor. Então a gente dá essa oportunidade de 3 meses, dela ver se realmente é aquilo. E existe um acompanhamento psicológico, por exemplo? No próprio centro de voluntariado, existe esse tipo de trabalho também, quando necessário? Na mesma preocupação que tem o GRAAC e nessa rede de organizações que a gente que estão próximas aos centros de voluntariado, existe uma preocupação de existir um cuidador do voluntário. Hoje esse nome acaba sendo coordenador de voluntários ou gerente de voluntários, mas o voluntário precisa ter um responsável, um líder e alguém que esteja atento a tudo isso, né? Não é necessariamente um acompanhamento psicológico, mas uma liderança, uma gestão. Que entenda tudo o que está acontecendo e saiba quais são as fases que essa pessoa vai viver. Que conheça essa pessoa, né? A gente inicia sempre nesse processo da gestão dos voluntários uma ficha de apresentação com esses questionamentos que eu levantei, que acompanhe, que monitore, que entenda, né? Que ele receba, inclusive, o que a gente propõe, um manual de voluntários, né? Com todas as responsabilidades, com todos os pré-requisitos para ele participar. Então, essa orientação toda é fundamental. Quanto mais bem gerenciado, né, mais bem administrado, é muito mais fácil a gente garantir essa fidelização dessa equipe, né? Manter uma equipe que tem esse comprometimento. Né? Perfeito, então a gente vai fazer uma pausa rápida para os comerciais e já a gente volta com o tema quente desta noite. Até já. Vou trazer um pouco a senhora para cá, para a cadeira. Então, só pode ficar.